Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos e alunas da Escola de Engenharia. Meu nome é Luciana Azul, eu sou gestora do Programa de Inovação para Educação e Engenharia, o ENGIZENS, também sou graduanda de Engenharia Elétrica. E eu venho trazer aqui para vocês a aula 5 do Desafio de Introdução 2022/2, que é a aula de prototipação, parte 1 e parte 2. Vamos ao calendário, né? Como sempre eu trago para vocês não ficarem perdidinhos. Aqui vocês já passaram, né? Imersão, a escolha do tema no Moodle, árvore de problemas e afins. Nada novo por aqui. Aí, no próximo slide, que nós temos o resto do calendário, a gente também tem análise, síntese e ideação, que vocês já fizeram. Eu imagino que vocês devem estar entregando mais ou menos por agora, se não já entregaram, o PDF de brainstorming e a matriz de posicionamento. Lembrando que vocês têm até o dia 23/10, até as 23h59, para que não haja nenhum desconto no que tange o atraso na entrega, né? Enfim, lembrando que cada uma dessas entregas vale 10 pontos no total, as duas valem 20 pontos. Na próxima segunda-feira, no dia 24/10, vocês vão ter a aula de prototipação parte 1 com a Ana Carolina, que é a gestora que acompanha vocês presencialmente. Porém, lembrando, né, como sempre, é essencial que vocês assistam às aulas gravadas antes das aulas presenciais, porque, assim, as aulas gravadas, elas são a base para vocês aproveitarem 1000% da aula presencial com a Ana. Especificamente nessa aula, né, o que a gente vai ter? A gente vai entender, basicamente, o que é a prototipação, como a gente faz, como que são as entregas e, principalmente, sobre a testagem e o relatório de prototipação. Na aula presencial com a Ana do dia 24, vocês vão aprender sobre os tipos de prototipação, como vocês podem fazer, por exemplo, prototipação em papel, volume, modelo de volume, encenação e afins. Isso tudo a Ana vai explicar para vocês, para que o conceito de prototipação fique mais concreto. Na semana do dia 31/10, vocês não vão ter aula do desafio. Ou seja, lembrando que o desafio meia as aulas com os professores de introdução à engenharia. Então, por exemplo, se você for da elétrica, você tem aula com o professor Alessandro Moreira. Se você for da metal, você tem aula com o professor Pedro Pereira. Se você for da produção, se não me engano, é o Anderson. Então, assim, a gente meia a aula com eles. E assim, quando a gente organizou o nosso calendário, nós percebemos que a aula da prototipação e a entrega da prototipação é mais complexa. Eu até, assim, suplico para que vocês não deixem a entrega da prototipação para a última hora. Eu sei que vocês deixam, algumas entregas são tranquilas, assim, de deixar para a última hora, como, sei lá, árvore de problemas e afins. Mas a prototipação não é, deixando bem, bem claro. Aí a gente tem essa semana que não tem aula do desafio no dia 31/10, às 9h25. Não vai ter aula do desafio. Porém, essa aula é reservada para os professores específicos de vocês. Então, vocês entram em contato com os professores de vocês, perguntam onde serão as aulas, se terá as aulas, a aula no caso, onde será, qual será o tema e afins. Tudo isso vocês falam com os professores de vocês via e-mail ou via Moodle, da forma como eles orientaram vocês. Muitos professores, como o Pedro, se não me engano, já publicaram um calendário sobre qual será o tema da aula, onde será a aula, então vocês não precisam se preocupar tanto. Mas, enfim, lembrando, no dia 31/10 não tem aula presencial do desafio, porém é uma semana a mais que nós quisemos dar para vocês para desenvolver a tarefa da prototipação parte 1. Como vocês conseguem ver, a data de entrega da prototipação parte 1 não cai no domingo, dia 3/11. Por quê? Na prototipação parte 2, lembrando que esse vídeo que eu tô gravando, ele vai ser um tiquinho mais, assim, um pouquinho maior, já peço perdão por isso, mas ele já vale por quase 3 semanas, se ficar 3 semanas sem ver a minha cara, então, assim, ajuda bastante. Por que essa entrega não dá, essa entrega aqui do dia 3/11 não cai no domingo? Por quê? No dia 7/11, se não me engano, isso é 7/11, tô sem óculos, porque isso aqui na minha cabeça, mas enfim, a gente vai ter a prototipação parte 2, que não vai ser uma aula com a Ana, vai ser uma apresentação dos protótipos da parte 1 para os especialistas da FIENG e do IEBT. Ou seja, a gente precisa download nas entregas que vocês fizeram, a gente envia para o IEBT e para a FIENG, para que quando vocês forem apresentar, tudo já esteja bem mais tranquilo, assim, sabe? O pendrive seja tudo pronto e afins. E aí, no dia 7/11, vocês vão ter a apresentação para eles vão fazer comentários, vão dar um feedback para vocês, grupo por grupo. Isso, a logística, a gente vai explicar posteriormente no documento, bem explicadinho, bonitinho para vocês, então não se preocupem. Vocês também podem perguntar para os monitores de vocês, que eles vão orientá-los perfeitamente. E aí,
Depois desse encontro presencial com a FIEG e com o IABT, vocês vão ter o desenvolvimento do protótipo segunda versão, que é uma atualização do que vocês fizeram, e o desenvolvimento do relatório de prototipação, que é tipo uma conclusão assim, a gente fez isso daqui não deu certo, isso deu certo, e afins, e afins, e afins. Lembrando, essas duas entregas valem 20 pontos ao total, sendo 15 e 5 pontos, respectivamente, para o dia 13 do 11, ok? Enfim, né? Vamos lá. Recapitulando o que a gente já fez. A gente já fez a imersão, análise e síntese, que é uma subetapa, ideação e prototipação é o que a gente está fazendo agora. Na ideação, que é o que está mais fresco, assim, na memória de vocês, é o que está mais recente, vocês, assim, fizeram aquela chuva de ideias, né? Ideias malucas, ideias diversas, ideias inovadoras. Aí vocês pegaram essas ideias, agruparam elas, e depois vocês discutiram elas na matriz de posicionamento, para vocês entenderem, assim, qual seria a melhor ideia para solucionar o problema central lá na matriz, lá da árvore de problemas que vocês selecionaram. Aí agora vocês vão pegar essa ideia e vão tentar colocá-la em prática na prototipação. Mas afinal, né? O que é a prototipação? É nada mais, nada menos do que simulações que antecipam erros e antecipam possíveis soluções para os produtos que vocês estão desenvolvendo. Por exemplo, né? Aqui eu trago para vocês essa imagem que traz uma analogia com o mundo virtual, com aplicativos e afins. Por exemplo, quando uma empresa está lançando um aplicativo novo, ela não lança o aplicativo completo, não lança para todos os clientes, não é para público inteiro, sabe? Por exemplo, se vocês entrarem, por exemplo, na App Store, e na Play Store, por exemplo, também, tem como vocês selecionarem para vocês terem um usuário beta. Quando vocês são um usuário beta, vocês às vezes recebem atualizações de aplicativos que não são abertos ao público, vocês também podem testar aplicativos novos, que não estão também abertos ao público. Isso é muito doido, porque acaba que você ajuda na prototipação de empresas novas ou de empresas já consolidadas que querem melhorar os seus respectivos produtos. E o que é, né, basicamente isso? Vamos pensar que é uma versão beta de um aplicativo. Isso significa que nem todas as funções estão lá e que, assim, é um público muito pequeno que está testando para que os erros sejam feitos por meio de amostragem. Isso é basicamente o que vocês fazem na prototipação aqui no desafio, sabe? Vocês selecionarem a ideia de vocês na ideação, depois da matriz de posicionamento, vocês vão pegar essa ideia de vocês, que é essa lâmpadazinha que eu coloquei na imagem para vocês, vocês vão transformar ela em algo concreto. Seja um objeto de verdade, seja, por exemplo, o planejamento de um produto, o desenho de um produto, o desenvolvimento do próprio produto, desenvolvimento de um site, desenvolvimento de um aplicativo, tudo isso vocês podem fazer. E é basicamente isso que vocês fazem no desafio. Óbvio que vocês não precisam fazer o produto em si, tipo assim, perfeitamente, porque não é esse o objetivo, sabe? A prototipação, que nem o próprio conceito fala, é uma simulação que antecipa problemas, testando hipóteses e exemplificando a ideia que vocês escolheram anteriormente. Qual que, né, é a função principal da prototipação? É a validação das ideias. O que acontece? Vocês tiveram ideia na ideação. Não necessariamente a ideia que vocês tiveram, que vocês escolheram na matriz de posicionamento, vai ser a ideia perfeita para a solução do problema central de vocês da árvore de problemas. Por quê? Tem aquela frase clichêzinha assim, mas que eu gosto muito, que é que na prática a teoria é outra, sabe? Então, assim, na cabeça de vocês a ideia é perfeita, ela vai funcionar assim, de uma forma perfeita. Só que aí no mundo real, as pessoas vão usar o produto, elas podem não entender como é que usa, elas podem não achar eficiente, elas podem achar burocrático, pode não ser bem divulgado, elas podem não gostar da plataforma, elas não podem gostar da interface. Temos, assim, milhões e bilhões de possibilidades do que pode acontecer. E é isso que você quer, assim, minimamente testar na prototipação. Então, esse é o objetivo, sabe? Para que, assim, por exemplo, você não lance um produto de forma completamente grotesca, e aí quando você lança para o público geral, perdão, a sua empresa fica com uma imagem ruim, porque acabou que lançou um produto que não faz o menor sentido e que você fez um investimento alto, lembrando assim, que todas as empresas lidam com grandes quantias de dinheiro, e aí você faz um investimento muito alto e produz em massa um produto que não foi vendido, que não se popularizou, que foi, assim, visto pelo público geral como um produto ruim. Então, assim, é para isso que serve a prototipação, entendeu? E assim, né, o que é o protótipo, né? Se não me engano, é no grego, protótipo significa o primeiro tipo. Então, em geral, assim, a primeira tentativa que você tenta de colocar uma ideia na concretude. É a tangibilização da ideia.
Eu gosto dessa ideia da tangibilização, porque, assim, a tangente, ela não passa exatamente pelo ponto, né? Ela passa, assim, uma cortadinha, né? E aí acaba que é isso, sabe? Vocês não precisam acertar a ideia em cheio. Para vocês, assim, testarem algumas partes da ideia, as partes mais importantes da ideia, para vocês testarem as partes principais da ideia. Porque acaba que, assim, toda ideia tem várias vertentes, né? A gente tem várias partes, por exemplo, de um aplicativo. Não necessariamente, assim, a funcionalidade toda dele precisa ser testada. Por exemplo, o saque não necessariamente é uma parte importante, essencial de um aplicativo, mas a função essencial dele tem que funcionar numa prototipação. Então, entra muito nisso, sabe? E é a passagem do abstrato para o físico de forma a representar a realidade, mesmo que simplificado e para propiciar assim, perdão, validações. Beleza? Enfim, vamos ver o que a prototipação e o desenvolvimento de protótipo permite. Selecionar e refinar de forma assertiva as ideias, tangibilizar e avaliar interativamente ideias, validar as soluções junto a uma amostra do público, antecipar eventuais gargalos e problemas, reduzindo riscos e otimizando gastos. Então, vamos tópico por tópico. Selecionar e refinar de forma assertiva as ideias. Quando você faz protótipos, você vai vendo os problemas ao longo da prototipação e você vai consertando. Por isso que, em geral, por exemplo, as empresas lançam várias versões do mesmo produto ao longo do tempo. Porque um produto nunca está perfeito. Ela sempre pode melhorar de alguma forma. Assim, trazendo de novo o exemplo dos aplicativos, eles estão em constante atualização. Assim, diariamente as empresas encontram bugs no aplicativo, encontram formas dele ser mais eficiente, chamar a maior atenção possível do cliente. Então, isso, por exemplo, faz parte de você refinar a sua ideia constantemente. Aqui no desafio, a gente não tem tempo e nem recurso suficiente para poder fazer uma prototipação extremamente longa. Então, o que a gente resolveu fazer? Fazer somente a primeira e a segunda versão, como se vocês tivessem duas oportunidades. Então, na primeira oportunidade, vocês vão testar, né, como vocês quiserem, e aí, a partir do feedback dos especialistas, do feedback do monitor de vocês, da testagem que vocês vão fazer, vocês vão refinar a ideia de vocês para a segunda versão, beleza? Enfim, tangibilizar e avaliar interativamente ideias. Em geral, é legal vocês tentarem, assim, aplicar o produto de vocês minimamente no público. Isso passa um pouco pela testagem, para vocês verem como que as pessoas, assim, achariam do produto de vocês, sabe? Não adianta ser um produto perfeito, mas que o usuário não gosta. Então, não é um produto perfeito, é simplesmente um objeto inutilizável. Validar as soluções junto a uma amostra do público, passa muito pela testagem também. Vamos lembrar que, por exemplo, a gente está mais ou menos em época de eleição, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre em quem que as pessoas querem votar, raramente eles fazem com o Brasil todo, porque se fosse com o Brasil todo seria uma eleição. Fazer pesquisa é muito caro, é muito trabalhoso, então a gente faz com uma amostragem. E é, assim, primordial que vocês validem a solução de vocês, de forma, assim, que não seja manipuladora para chegar no resultado que vocês queiram, e também que seja de uma forma diversa, sabe? Em geral, o pessoal faz muito Google Forms, e aí eles aplicam, mandam um link para todas as pessoas que eles conheçam, que estejam no público-alvo que eles querem. Se você, por exemplo, uma pessoa mais jovem, se for um aplicativo, algo do gênero. Mas, assim, sem, por exemplo, recorte de raça, de orientação sexual, de gênero, de classe e afins, para que vocês consigam ver como diferentes públicos reagem ao mesmo produto. Antecipar eventuais gargalos e problemas, reduzindo riscos e otimizando gastos. Então, né, de novo, vamos pensar assim, no mundo real, a gente tem investidores, não necessariamente quem vai investir na sua empresa financeiramente vai ser você, e por isso você precisa assim, convencer os investidores de vocês que o produto é o melhor produto possível. E para isso, vocês precisam assim, testar antes e falar, olha, então, eu fiz tal teste, eu fiz tal protótipo, não deu certo isso daqui. Portanto, eu melhorei essa parte para a segunda versão, para a terceira versão, para a quarta versão. E, portanto, o produto final ficou assim. E vocês podem investir de forma segura, que ele vai dar perfeitamente no mercado. É para isso que serve a prototipação. Beleza? Enfim, né? Como que vocês podem prototipar? Primeiro, né?
Lembrando essa questão, né, que o protótipo reduz a incerteza, isso é extremamente importante que vocês entendam isso, mas sobre como prototipar especificamente. Um protótipo pode ser desde uma representação conceitual ou análoga da solução, passando por aspectos da ideia, até a construção de algo mais próximo possível da solução final, alta fidelidade. Assim, vamos pensar num gradiente de cor, né? Da cor mais clara à cor mais escura, pensando, sei lá, no laranja, né? Do laranja quase branquinho até o laranja bem forte. A gente tem, assim, a baixa fidelidade até a alta fidelidade. O que seria, por exemplo, uma baixa fidelidade? Seria quando você estivesse num ambiente extremamente controlado, então você não está colocando sua ideia extremamente em risco, você não desenvolve a ideia completamente, você desenvolve, por exemplo, só a função principal. Então, por exemplo, se for um aplicativo que você faz só a interface do aplicativo, você faz só o design do aplicativo, se for uma questão mais estética, por exemplo, e você vê como que as pessoas reagiriam a essa estética. Isso, por exemplo, é uma representação de baixa fidelidade. Porque, assim, você não está testando a interação do usuário com o aplicativo, já que você vai estar fazendo só o design ou só a arte. Então, assim, uma grande importância de um aplicativo é a forma como a pessoa percorre pelo que você desenvolveu e como ela, por exemplo, o tempo de permanência no aplicativo, tudo isso você não vai estar mensurando, por exemplo, num protótipo de baixa fidelidade. Então, assim, no desafio a gente vai estar aceitando qualquer tipo de protótipo, desde o baixa fidelidade até o alta fidelidade, desde que faça o mínimo de sentido. Porém, isso vai muito mais do quanto de empenho que vocês querem colocar no projeto, sabe? Então, assim, se for um aplicativo a solução de vocês, vocês podem fazer, por exemplo, só o design, assim, vai ter acesso à página, o que as pessoas acharam e afins. Mas se vocês querem colocar um pouquinho mais de empenho, vocês podem, por exemplo, assim, desenvolver parte do aplicativo, desenvolver uma parte do site, dá para vocês usarem bastante o Wix.com, né? Que é gratuito, isso não é uma propaganda. Ou, por exemplo, o Google Sites também, que também é gratuito. Dá para vocês desenvolverem algumas partes assim, do site de uma forma assim, bem tranquila até, e ver como que seria o percurso. Vocês não precisam, por exemplo, desenvolver o site por completo, porque isso já é trabalhoso demais. E é quase para um mock-up, que é o que a Ana vai explicar para vocês posteriormente. Além disso, né? Sobre o teste do protótipo em específico. O teste de um protótipo pode envolver ou não usuários finais e ser realizado desde um laboratório até no ambiente final, onde o produto ou serviço será usado. As diferentes combinações desses elementos representam os níveis de contextualidade. Ou seja, que nem eu falei, né? Isso vai muito da amostragem que você está dando e também, assim, do público. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo um protótipo e somente os membros do seu grupo que o avaliam, você está num ambiente extremamente controlado, em que as pessoas já conhecem o produto, elas já sabem como ele funciona, então acaba que, assim, você vai ter uma opinião gerada por elas extremamente, assim, não verídica com o real, sabe? Isso faz com que a contextualidade não seja verídica e não seja a melhor testagem possível. Mas, por exemplo, se você pega esse produto, coloca um print, sei lá, no Google Formulário e você distribui esse link para quantas pessoas vocês quiserem, e vocês têm, sei lá, 400 respostas, e, assim, a maioria das pessoas avaliaram o design como, assim, acessível, como bonito, como atraente, então vocês vão ter uma outra amostragem, entendeu? Eu lembro que quando eu desenvolvi o meu desafio, que não era calorinha, né? Se não me engano, o nosso Google Formulário teve, tipo, 300 respostas, o que, assim, a gente achou incrível, porque a gente nunca pensou que um link nosso poderia ter um alcance tão grande. E, assim, é muito doido, porque, assim, o pessoal realmente responde, né? É muito legal vocês responderem os questionários dos outros grupos, para que eles respondam os seus. E, assim, vocês vão ter um número absurdo de respostas. E assim vai aumentar a amostragem de vocês, vai aumentar a contextualidade de vocês e vai fazer com que o resultado de vocês seja mais verídico e seja mais próximo com a realidade. Agora, né, sobre o processo de prototipação. Acho que vocês perceberam que eu tenho falado muito de prototipação e protótipo. Lembrando, protótipo é, assim, o objeto, sabe? Tipo assim, é o produto. Prototipação é o processo. Ou seja, aqui eu trouxe essa imagem que é basicamente perfeita para explicar para vocês. Primeiro, vocês têm a formulação de questão. Então, por exemplo, quais seriam os possíveis gargalos do protótipo de vocês? Se for um aplicativo, por exemplo, pode ser que, assim, não seja o melhor produto para todas as idades possíveis. A gente tem, por exemplo, uma questão de analfabetismo digital e que o aplicativo não alcançaria esse público, por exemplo.
Aí, nessa questão, isso pode ser uma questão que vocês podem formular. Depois eu vou mostrar para vocês o documento da prototipação parte 1, que vocês vão formular as questões de vocês. Vocês formulam a questão de vocês e depois vocês vão para a criação do protótipo. Então, assim, quando vocês criam um protótipo de vocês, vocês tentam resolver a formulação de questões. Perdão. Então, por exemplo, se eu falei que é um aplicativo que pode ter um problema com o analfabetismo digital, eu posso, por exemplo, colocar uma versão mais simplificada do aplicativo, com assim, um pouquinho mais de demonstração sobre como que é o uso. Eu posso tentar, por exemplo, fazer com que pessoas famosas ensinem como que usa o aplicativo num comercial de televisão, coisas do gênero, para poder tentar alcançar o público que talvez não teria esse acesso. Isso você coloca também junto com a prototipação, sobre uma forma que você resolveria a formulação de questão. Depois que você cria o protótipo em si, você faz a testagem, para ver se ele é efetivo e se ele atende ao que você quis que ele atendesse. A partir da testagem, você faz a avaliação, que é basicamente só você analisar a testagem e falar, nossa, olha, essa função, que é a função primordial do meu protótipo, foi muito mal avaliada. Então, significa que o seu protótipo não é bom. E assim, você tem que melhorá-lo para a próxima versão. A partir da avaliação, você pode ou não ir para a conclusão. Assim, pensando, né, numa prototipação na vida real. Que nem eu falei, a prototipação ela é contínua e ela também é cíclica. Então, assim, se a avaliação é negativa, você volta para etapas anteriores para poder consertar o problema e você continua até que a sua avaliação não esteja boa o suficiente. E, assim, é muito normal que empresas fiquem na avaliação e voltem a etapas anteriores e refaçam o produto delas milhares de vezes. Porque, assim, o mercado ele é muito competitivo e você tem que melhorar constantemente. Mas lembrando que no desafio vocês vão fazer somente duas versões, para vocês terem um gostinho sobre como que é a prototipação. Beleza? Aí, a conclusão, aqui no final, é o relatório de prototipação que vocês vão fazer na prototipação parte 2. E aqui, basicamente, é aquele resumo que eu falei sobre o protótipo e a testagem construírem a prototipação. E aqui eu também trago sobre a ótica da equipe de projeto e o ponto de vista do usuário. O ponto de vista do usuário é muito sobre a testagem, ou seja, é a forma como o usuário, o cliente do projeto, vai ver o produto de vocês. Isso vai muito da contextualidade que vocês colocarem na testagem de vocês. Da ótica da equipe do projeto é sobre o protótipo, ou seja, a forma como que você desenvolve o produto de vocês, o protótipo de vocês, para que ele seja de alta ou baixa fidelidade, para que vocês tenham uma testagem mais verídica ou não. Beleza? E aqui é um grande resumo sobre tudo que eu falei do processo da prototipação. Formulação de questão, desenvolvimento do protótipo com base na ideação, isso já é um pouquinho mais voltado para o projeto desafio. Depois vão ter a formulação dos testes que serão aplicados, a aplicação da testagem. Depois vocês vão ter a análise do resultado da testagem, a reformulação do protótipo. Depois vocês voltam para a formulação dos testes que serão aplicados. Isso pensando num processo mais cíclico mesmo. Agora, no que tange o Moodle, né? Como sempre, eu trago aqui o print da tela para vocês. Obviamente, não vai ter esse slide, já que eu, enfim, né, tirei o print para colocar no slide. O slide vai estar posteriormente embaixo desses tópicos, junto com o link dessa aula aqui que vocês vão estar vendo. Lembrando que se vocês estão vendo essa aula, já pega o link e já compartilhe com os seus colegas de grupo e com seus colegas no grupo de, por exemplo, do curso de vocês, né, do curso de calouros de vocês, da turma de vocês, porque é essencial que todos vocês vejam essa aula antes da aula presencial e que vocês vejam essa aula para o desenvolvimento da prototipação parte 1 e parte 2, beleza? Aqui, nós temos 3 documentos iniciais, que é, respectivamente, a instrução sobre a entrega 1, a instrução sobre a entrega 2 e o aprofundamento sobre o que são os protótipos e quais protótipos vocês podem fazer. A Ana Carolina, que é a gestora que acompanha vocês presencialmente, vai fazer a apresentação desse documento, desse terceiro documento com vocês. Então, ele já está disponível aqui no Moodle para vocês. E, por fim, as duas últimas são os locais de entrega da prototipação parte 1 e parte 2, respectivamente. Vamos aqui para o aprofundamento, né? Esse documento, como eu falei, ele está disponível no Moodle. Ele é o 4º tópico, pensando que é o fórum, instrução e aprofundamento.
E aqui vocês têm basicamente sobre o que é a prototipação e tem também a exemplificação dos tipos de protótipos que vocês podem fazer. É muito importante que vocês leiam esse documento, porque ele, assim, ele tá bem explicadinho, bem dissecadinho sobre como vocês podem fazer a prototipação de vocês. E, assim, muitos de vocês têm um pouco de dúvida sobre, por exemplo, o que vocês fazem e qual tipo de prototipação cabe melhor para o caso de vocês. E é isso que esse documento explica, e é isso que a Ana também vai explicar para vocês na aula presencial do dia 24. Aqui já é a instrução da prototipação parte 1. Aqui tem basicamente a explicação sobre o que eu falei, de uma forma extremamente resumida, mas aqui tem os 3 tópicos extremamente importantes, que é a formulação de questão, construir um protótipo e elaborar as questões da testagem. O que são as formuladas questões, né? São aqueles possíveis problemas que eu comentei com vocês, que vocês têm que enumerar e explicar o porquê seriam possíveis problemas e como vocês vão tentar resolvê-lo na prototipação parte 1. No segundo tópico, vocês vão colocar, por exemplo, o que vocês desenvolveram, como vocês desenvolveram, e vão tentar exemplificar com imagens e com vídeos sobre como que vocês fizeram esse desenvolvimento. No terceiro tópico desse documento, vocês vão colocar quais serão as questões da testagem de vocês. Ou seja, não precisa fazer a testagem ainda, vocês assim, no que tange, vocês não precisam enviar o resultado da testagem na prototipação parte 1. Assim que vocês puderem, o máximo possível, o mais rápido possível, vocês já pegam as questões que vocês formularam, já fazem um Google Formulário, por exemplo, e já espalham quanto vocês quiserem, para vocês já terem uma amostra bem maior. Mas vocês podem colocar, por exemplo, o link do Google Formulário de vocês, com as perguntas, com, por exemplo, o número máximo de respostas, caso vocês queiram. É mais ou menos isso que deve ser a primeira entrega de vocês. Nesse documento já está o protótipo, primeira versão, e a testagem. Então, será entregue somente de um documento, somente em um local, que é a entrega da prototipação parte 1. Beleza? Aqui tem as instruções da prototipação parte 2. Aqui nos tópicos, vocês conseguem ver que tem como vocês colocarem, por exemplo, qual que é o feedback dos monitores, ou seja, vocês têm que, assim, pode copiar e colar mesmo. Qual que foi o feedback que o monitor de vocês deu para vocês. E a partir do feedback dos monitores, colocam, olha, monitor tal falou tal coisa, a partir disso nós resolvemos fazer tais mudanças que nós acreditamos que será mais viável. Depois disso, vocês colocam também o feedback dos especialistas da FIENG ou do IEBT. Se vocês forem o grupo que escolheu um tema livre, vocês conversam com o especialista que está guiando vocês, o especialista que vocês encontraram, beleza? Aí vocês colocam, o especialista falou tal e tal coisa, e nós concordamos com o especialista, vemos o nosso erro, e, portanto, iremos fazer tais e tais mudanças. Muito importante que vocês façam isso. Depois, vocês podem colocar mais exemplos sobre a segunda versão do protótipo de vocês, falando, olha, nosso site era assim antes, agora ele virou isso. Muito importante colocar imagem e vídeo nesse documento, para que o monitor de vocês consiga avaliar perfeitamente. E aí vocês também colocam o resultado da testagem de vocês. Vocês também podem avaliar qual que foi a eficiência do trabalho de vocês. Então, por exemplo, falar, olha, a gente desenvolveu o nosso teste, né, o nosso Google Formulário, tivemos tantas centenas de respostas, e a partir disso nós conseguimos ver que 80% das pessoas que responderam ao nosso questionário falaram que gostariam de usar o nosso produto. Portanto, o nosso produto, ele seria, sim, bem utilizado no mercado caso ele fosse lançado. Isso seria a análise. Esse é o relatório de prototipação, beleza? E a segunda versão, ela já está dentro do próprio documento. Então, vocês, assim, desenvolvam só em um único documento que vai trazer muito mais tranquilidade para vocês. Dicas super importantes para entrega, né? Primeiro, eu falei, né, várias vezes, imagem, vídeo e tal, para exemplificar. A imagem, vocês colocam no próprio documento, não manda imagem separada no Moodle, porque vai dificultar a vida dos monitores de vocês. Então, plota a mesma imagem, depois você converte o documento para PDF. Vídeo. Dizer, não tem como plotar um vídeo no documento, obviamente. O que você faz? Tu pega, por exemplo, o vídeo, dá upload dele no YouTube, pode ser um vídeo
tipo, secreto, assim, né? Privado, que é o nome no YouTube, para que assim não fique no seu canal para todas as pessoas verem, se você não quiser. Tu pega o link e só compartilha o link no documento para o monitor de vocês terem acesso. Ou, por exemplo, vocês pegam um vídeo, dão um upload nele no Drive e colocam o link para o monitor de vocês também ter acesso e nossos gestores também termos acesso. É muito importante, obviamente, que vocês assim verifiquem que o link ele tá passível de entrar, porque muitas vezes a gente coloca o link do Drive, porém tem que assim solicitar acesso posteriormente, e isso gera muito problemas para os monitores. Tem várias entregas para corrigir. Então assim, o quanto vocês poderem facilitar vai ajudar bastante. E assim, desenvolva uma testagem palpável e que seja passível de aferição. Então, assim, eu super recomendo que vocês, por exemplo, façam perguntas de múltipla escolha, porque ajuda bastante para vocês visualizarem as respostas em forma de gráfico. Isso ajuda muito mais do que respostas abertas. Claro que as abertas ajudam bastante se vocês quiserem, por exemplo, um feedback do público. Mas se for, por exemplo, pergunta de sim ou não, coloca múltipla escolha para ajudar vocês. E também usam o documento das instruções como base para o desenvolvimento das entregas de vocês. Ou seja, por exemplo, aqui tem as instruções da prototipação parte 1. O que você faz? Pega esse documento, coloca lá no topo, né, o nome das pessoas que desenvolveram a entrega parcial, a distribuição dos pontos permanece. Aí você pega, por exemplo, o enunciado número 1, aí você pode só escrever, tipo assim, o que ele quer de forma bem exemplificada, colocar 2 pontos e escrever, sabe? Pode fazer na mesma ordem que o documento está, só apagando e substituindo, para que seja mais fácil para vocês e seja mais fácil para o monitor corrigir a entrega de vocês. Beleza? Enfim, é isso. Muito obrigada pela atenção. Lembrando que a data limite da entrega da parte 1 é do dia 03/11 até as 23h59. Na parte 2 é no dia 13/11 até as 23h59. Somente um membro do grupo deve fazer a entrega e somente será aceito o documento em formato PDF. Se vocês tentarem entregar em outro formato, o sistema não irá aceitar. Muito obrigada pela atenção na aula. Eu sei que essa aula foi, assim, imensamente imensa. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Lembrando que, assim, tudo que vocês precisarem, vocês podem mandar um e-mail pra gente, mandar um WhatsApp pra gente, assim, segue a gente no Instagram também. Mas, assim, a gente entende que o desafio, ele é bem complicado, ele é desafiador, mas nós gestores, a gente, assim, tá do lado de vocês, sabe? A gente quer desenvolver uma matéria, a gente quer desenvolver um projeto que seja colaborativo e que seja de aluno para aluno. Então, tudo que vocês quiserem falar, vocês podem falar, a gente vai tentar aceitar da melhor forma possível. E se vocês tiverem alguma crítica, reclamação, sugestão, qualquer coisa afim, vocês mandam no feedback, que a gente está mandando o link para vocês via grupos de WhatsApp e também no fórum, beleza? Um beijo.